Eu quero fazer um convite amoroso, afetivo, para os meus amigos que estão sentados do lado de lá do Rio Vermelho, para que eles se aproximem da margem do lado de cá, porque a nossa iconografia bíblica diz assim, que aqueles que andaram com Moisés passaram o rio de pé enxuto, né? E como já está na hora do faraó, quem está do lado de lá da margem corre o risco de morrer afogado. Não é assim? Não é assim que funciona? Então, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês e a aceitação do convite para estar mais próximo. É que é bem mais agradável para quem fala ter essa proximidade, essa afetividade, esse calor humano. Nós vamos então fazer a nossa última mesa dessa noite. Eu gostaria de saber, porque eu não o conheço pessoalmente, se o apresentador Oswaldo Olavo Ortiz Soleira está presente. É uma inscrição de trabalho de fora que foi recolhido. Bom, o Oswaldo não está presente, ele chegando, nós encaminharemos para a mesa. E nós queremos então acolher com alegria o apresentador do trabalho ou da pesquisa, a ressignificação das práticas litúrgicas das religiões afro-brasileiras pelas igrejas neopentecostais. O pesquisador desse tema é o nosso colega Carlos Alberto da Silva, qual eu convido para tomar lugar à mesa. E vou convidar também o segundo apresentador desta noite com o tema Marxismo e Teologia da Libertação, e o pesquisador é o nosso colega Natan Teodoro da Silva, que eu também quero acolher e convidar para estar à mesa. Conforme tem sido a dinâmica das nossas apresentações, eles apresentarão a pesquisa, nós teremos oportunidade de reagir, tá? Uma, duas ou três perguntas, fazemos uma rodada de perguntas e depois nós retomamos o próximo trabalho. Então, Carlos Alberto, você tem a palavra. Boa noite aos meus colegas de classe. Boa noite. Professores, professoras, amigos e amigas. E a minha esposa que, depois de muito insistir, ela decidiu. Sim, senhor. Érica Patrícia, da Igreja Assembleia de Deus, aqui conosco nesta noite. Nós acreditamos que você ainda vai colocar luz na cabeça do escola. Bom, o que motivou essa pesquisa foi um curso que eu fiz pela Universidade Metodista, no meio do ano, eu e meu amigo Márcio, do terceiro ano. Nós fizemos um curso de ecumenismo e tivemos a oportunidade de visitar algumas religiões. E dentre as religiões visitadas, nós tivemos num culto da Umbanda, num culto do Candomblé, tivemos uma experiência com o Espiritismo e outras religiões, né? Então, nessa visitação, nesse contato pessoal, nessa entrevista com os líderes religiosos dessas denominações, foi o que me motivou a fazer essa pesquisa e esse quadro comparativo que nós iremos tratar a partir de agora, tá bom? Pode ir. Bom, eu percebi que na apresentação o apresentador que me antecederia falaria sobre alguns critérios símbolos mnemônicos, palavras, alguma coisa nesse sentido do Candomblé, das religiões afro-brasileiras como um todo. Então eu falei, olha, ele provavelmente vai falar bastante, discorrer, então eu não me aprofundei na explicação nesse sentido, porque não é esse o objetivo da pesquisa, trazer para os senhores e para as senhoras uma descrição pormenorizada de cada uma das religiões, mas nós vamos falar um pouquinho dessas grandes duas religiões que nós chamamos de religiões afro-brasileiras, que é o Candomblé e a Umbanda. Pode passar.
Quando falamos em candomblé como religião, nós devemos imediatamente nos lembrarmos da Bahia. Quando falamos candomblé, essa palavra deve nos remeter imediatamente à Bahia. Por quê? Porque essa mesma religião, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, recebe o nome de Xangô. E no Maranhão, tambor de mina. E no Rio Grande do Sul, batuque. Obviamente que nós conhecemos apenas candomblé, porque é a religião afro-brasileira que nasceu na Bahia, teve as suas raízes na Bahia e é que foi o primeiro que chegou em São Paulo. Essas outras religiões talvez estejam perdendo espaço, elas estejam desaparecendo, porque o candomblé, por ter uma aproximação, por ser quase idêntica ao seu ritual litúrgico, tem absorvido, porque as pessoas só ouvem falar do candomblé, mas não há diferença significativa na apresentação do ritual litúrgico dessas denominações. Tá? Então, para que vocês saibam, tem o Xangô, o tambor de mina, o batuque, não é? E lá na Bahia, então, recebe o nome de candomblé, e isso tem se espalhado por São Paulo, Rio de Janeiro, que também no primeiro momento não recebeu o nome de candomblé. Nós vamos ver que foi no Rio de Janeiro, foi uma outra denominação. Vamos falar bem em passando dessa outra denominação. Próximo. O candomblé e as nações. O candomblé não é uma religião que tomou conta de todo o continente africano. Não é uma religião que veio para o Brasil e que aqui, com alguns costumes, teve as suas raízes fortalecidas. Ela não veio não era de forma generalizada no continente africano. Então, aqui no Brasil ainda, nós temos o que nós chamamos de nação dentro do candomblé. Então, nós temos a nação Queto, que ela veio da Nigéria. Temos a nação Jeje, que veio da Costa do Marfim. A nação Angola, que veio da Angola. E a nação Ijexá e a nação Caboclo, que não tem uma localização definida. Então, vocês pensem nos navios negreiros chegando ao Brasil. Até o ano de 1830, mais ou menos, 1840, chegaram ao Brasil 1 milhão e 500 mil negros sob o regime da escravidão. E esses negros nos navios, muitos deles eram inimigos ou pertenciam a tradições regionais diferentes, religiões diferentes, deuses diferentes. E eles vieram nessa viagem para cá e tiveram que se agrupar e ressignificar, porque existia o branco opressor dessas pessoas. Então, inimigos que eram inimigos mortais no primeiro momento, tiveram que se tornar amigos aqui no Brasil. E só conseguiram isso através da religião, que talvez hoje nós não consigamos mais fazer amizades através da religião. É mais fácil você ganhar um inimigo do que ganhar um amigo através da religião. Isso é apenas um parênteses. Candomblé e seus deuses. Os orixás, eles são da mitologia iorubá. Foram criados por um Deus supremo chamado Olorum, ou Olodumaré. Já os Oduns, vocês viram que eu coloquei em negrito aqui, são da mitologia Fon, ou mitologia Evé. Foram criados por Mavu Elisa. E os Inquices, daqui a transliteração, da mitologia Banto, foram criados por Zambi, Deus Supremo e Criador. Todos esses orixás, nas religiões, seja Jeje, seja Queto, seja Angola, são os mesmos. Recebem nomes diferentes. Não chega a ser um sincretismo, como acontece com os santos da Igreja Católica, absorvidos pelo candomblé e pela Umbanda. Não é um sincretismo. É apenas Gênesis 1 e Gênesis 2. Não é? Traduções diferentes, escrevendo o mesmo assunto, o mesmo tema. Tudo bem? Próximo. Macumba. Meu Deus. Sou da Assembleia de Deus, tá, pessoal? Queima a macumba. Queima. Está amarrada a macumba, tá? O que vem a ser macumba? Culto de origem banto no Rio de Janeiro, praticado por pobres e marginalizados, e que poderia muito bem receber o nome de candomblé. Cultuava os orixás assimilados dos nagôs e possuía uma organização própria. Esses textos, essas definições, vocês podem conseguir
nos livros de Reginaldo Frank e Roger Bastide, que é um francês que veio para o Brasil fazer uma pesquisa, um sociólogo, e que na sua pesquisa, durante anos, foi observando os cultos do candomblé e acabou virando um filho de santo, né? Ele veio de uma outra denominação religiosa e, ao observar, viu todo o aparato religioso, o que significava aquilo, e acabou se transformando ou iniciando como filho de santo. Então, macumba, pessoal, na verdade é um candomblé que ficou para os marginalizados no Rio de Janeiro, ficou para pessoas pobres e pessoas abandonadas, mas é o candomblé, com o mesmo culto, com as mesmas realizações, o mesmo panteão, porém isso está com seus dias contados e já não acabou, porque o próprio nome nos remete a um ebó, a um trabalho específico, não é? Quando você passa por uma encruzilhada e encontra um prato de barro com a farofa, um frango e uma champanhe, isso não lhe dá forma, isso não fala isso te causa para algumas pessoas talvez uma repulsa. Isso é macumba, isso é trabalho, mas nós vamos, com o passar da apresentação, entender mais ou menos isso aí. Próximo. Umbanda. Esta religião brasileira surgiu em 15 de novembro de 1908 com um médium, coloquei aqui em vermelho, Zélio Fernandino de Moraes, que tinha 17 anos de idade. O patrono foi o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Médium, porque o Zélio, ele tinha a sua iniciação no espiritismo. E ele foi banido ou convidado a se retirar do espiritismo porque ele recebeu uma entidade de um caboclo. Caboclo, vocês sabem que é a mistura do branco com o índio. O espiritismo europeu, vindo da França, abre-se um parente aqui. Allan Kardec não criou uma religião. Ele criou um método para auxiliar as religiões a entenderem a vida após a morte. Então tem gente que fala, da mesa branca, mesa amarela, da mesa preta, da mesa não sei de que cor. Essas denominações surgem não dos espíritos, não de quem pertence a essa, porque ele observou e criou um código para interpretar as mesas girantes. Ele foi a uma reunião, ele era um médico, foi a uma reunião que as mesas giravam. Sabe aquela brincadeira do copo andar? Era a mesa que girava, então a mesa levitava e girava. Só que ninguém entendia o que era aquilo, ficavam embasbacados de ver a mesa levitar, mas ninguém sabia o que era. Ele criou um código de conversação com aquela mesa. Perguntas simples, respostas simples. Você está vivo ou está morto? Você está vivo? Sim. Você é homem ou mulher? Você é homem? Não. Então, eliminação de resposta. Ele então fez esse código. Girava uma vez isso, girava 3 vezes era isso, batia era isso. Foi só isso que ele fez, não criou uma religião. Tudo bem? Então, essas informações nós obtivemos junto à mãe Rita do terreiro Caboclo Pena Vermelha. Vocês observem que normalmente os terreiros de Umbanda recebem nomes indígenas. Caboclo da Pena Dourada, Caboclo Flecha Veloz, por causa da origem da Umbanda na a sua primeira entidade, que foi um caboclo, não é? E a utilização do cachimbo ou do charuto também tem explicação nessa data, porque essa entidade que o Zélio recebeu, ela exigiu, então falou, eu quero um charuto, vai buscar o charuto, o cachimbo que eu deixei no toco lá de madeira, o nego senta no toco e tal, e aí então introduziu-se o cachimbo ou o charuto na liturgia da Umbanda. Próximo. As normas da Umbanda são sessões, não é culto, são sessões, assim se chamariam os períodos de trabalhos espirituais. Vestes, os participantes estariam uniformizados de branco. Sacrifícios, o sacrifício de ave e animais é totalmente alheio à Umbanda, não é da Umbanda o sacrifício de animais, galinha e qualquer outro tipo de animal. Fundamento básico é a crença ou culto aos espíritos evoluídos e o atendimento gratuito. Tudo bem? Não se cobra para pregar lá, vai lá fazer uma sessão lá no terreiro, não sei o que, ajuda da gasolina, né? Abençoa aí o caboclo aí, que o caboclo está
Isso aí não existe, tá? As 7 linhas da Umbanda. Primeira linha de Oxalá, que representa a paz e tranquilidade. Segunda linha de Iemanjá, que representa a procriação. Terceira linha de Omulu, Obalulaie, que representa a saúde. Quarta linha de Ogum, que representa a luta e a demanda. A quinta linha de Oxóssi, que representa o trabalho e a fartura. Sexta linha de Xangô, que representa a justiça. Sétima linha das almas, que representa a humildade e a bondade. Eu vou fazer a leitura de um texto aqui, logo em seguida. É o livro Educação pelo Silêncio, o feitiço da linguagem do candomblé, da Marialda Jovita Silveira. Quem quiser adquirir esse livro e quiser ter informações sobre esse texto, seria interessante. Práticas litúrgicas. Aí então a gente vai tratar da pesquisa. Entenderam o que nós fizemos nessa primeira parte? É apenas uma pincelada sobre as religiões afro-brasileiras. O candomblé, a Umbanda e a Macumba, que já está com seus dias passados. Roupa branca. Roupa branca. Para o candomblé. Entre outras entidades, Oxalá é o orixá da criação e faz parte dos orixás denominados Funfun, isto é, brancos, ou que se vestem de branco. Oxalá é o Deus criador do homem e da cultura material. No Brasil tem o status de pai dos orixás e Senhor Supremo. É sincretizado com Jesus Cristo e mesmo com o Deus judaico-cristão. Seu dia é sexta-feira, quando se costuma usar roupa branca para homenageá-lo. Eu vou fazer a leitura do texto, não é muito grande. Oxalá é orixá Funfun, isto é, qualidade de orixá que tem a natureza do branco. Assim, tudo que a ele for servido terá cor branca. Seu nome é pronunciado com todo respeito, pois ele é o mais velho dos orixás. É o orixá da paz e do amor, e o símbolo é uma pomba branca em atitude de voo. Reina no ar, nas nuvens e nos ambientes de calma e recolhimento. Detesta alarido, burburinho e até mesmo a conversa em alta voz. Sua presença impõe respeito, serenidade e veneração. Próximo. Roupa branca para a Umbanda. A cor branca é, na verdade, segundo Isaac Newton, a mistura de todas as cores. Na Umbanda, a cor branca tem também esse significado, ou seja, contempla todos os orixás. Além disso, o espírito caboclo das 7 encruzilhadas, entidade anunciadora da nova religião, ao fixar as bases e diretrizes do segmento religioso, expôs, dentre outras coisas, que todos os sacerdotes ou médiuns utilizariam roupas brancas. Próximo. Roupa branca no neopentecostalismo. A cor branca representa a pureza e dá àquele que usa um aspecto de santidade e autoridade para expulsar demônios. Normalmente usada nas terças-feiras do descarrego, onde os fiéis podem se livrar de algum tipo de maldição, espíritos perturbadores e demônios. Reunião dos 398 pastores. Não, mas é que nós vamos mais nós aqui 70. Não, se eu falar 318, o pessoal vai matar a charada onde é, tem que camuflar. Todos de branco. Todos de branco. De forma gratuita. Foi sem querer. Não combinaram. Não, tudo tem um significado. Tá? Depois no final nós vamos nas considerações finais entender esse significado. Por que a roupa branca? Por que descarrego? Por que esses nomes tão próximos da Umbanda do Candomblé? Próximo. Invocação dos espíritos. No Candomblé e na Umbanda. No Candomblé e na Umbanda, os espíritos são invocados através dos toques dos tambores e dos cânticos. Essa invocação tem uma finalidade, normalmente festiva. Tem 3 tambores na Umbanda e no Candomblé. Eles têm nome: Rum, Rumpi e Lê. De onde surgiu esse nome? Talvez montaram os 3 lá, toca aí. Rum, Rumpi, Lê. Deu esse som, o camarada escreve lá, não é? Onomatopeia, escreve lá o som e ficou. Tá aí, certo? No Candomblé quem toca é o Alagbê. Já na Umbanda quem toca é o Curimba. Ogã
é o aprendiz do tambor. Ele fica com o tamborzinho menor, normalmente é uma criança. Participação da criança no culto do candomblé e na umbanda é intensa. Perguntei para o Babalorixá. Babalorixá é o pai de santo e a Lorixá a mãe de santo. A partir de que idade a criança pode participar do culto do candomblé? Primeiro ele disse, não entendi sua pergunta. Eu falei, mas eu não sei falar africano. Achei que era para falar em africano, sabe? Porque o culto todo é africano no candomblé. E eu, como criança, lembrei do bebê. A partir de que idade a criança participa do culto do candomblé? Ele falou, a partir do momento que está na barriga da mãe. E lá tinha crianças, o Márcio pôde observar, bem pequenininhas, vestidas, participando do ritual. Não tem esse negócio de, vamos lá, vai estar orando, né? Bom, vai para lá, vai brincar no fundo da igreja lá, não é? Eu fui participar de um culto, professor, você tem mais 7 minutos. Fui participar de um culto, era um culto de crianças, minha esposa trabalha com crianças na igreja, e normalmente nós reclamamos do barulho que as crianças fazem durante o culto dos adultos. E era um congresso de crianças, meu Deus, os adultos lá atrás, nós tivemos que falar, ô pessoal, porque eles não querem nem saber do culto das crianças. Nas religiões afro-brasileiras isso não acontece. As crianças têm participação no mesmo nível. Uma coisa interessante é que os músicos da Umbanda e do Candomblé não recebem as entidades. Eles não recebem entidades. E quando você entra no terreiro de Umbanda ou de Candomblé, são 4 lugares santos. Do lado direito, onde estão os músicos. Do lado esquerdo, no Candomblé, onde fica o Babalorixá sentado na sua poltrona. O meio do terreiro, onde tem um tronco, e a saída do terreiro. Na Umbanda não tem o tronco, mas tem onde está os santos, lá no altar. A saída também. Nós vimos uma mulher que ela foi ao sanitário feminino, lá, uma filha de santo, e ela tirou as guias, colocou no braço da outra, saiu de costas. Aí nós perguntamos ao final por que ela tirou. Ela falou, o banheiro é o lugar mais impuro que existe em qualquer lugar, na casa, no metrô, na rodoviária, qualquer lugar. E isso é muito sagrado para a pessoa ir com essa indumentária ao banheiro. Então ela tira, entrega para alguém, quando volta ela pega de volta. Aí você vê o irmão na igreja, irmão, fui tomar banho, para não falar outra coisa, eu li a Bíblia para que eu vou pregar hoje à noite, eu aproveitei que eu sentei no trono da graça lá e comecei a ler a Bíblia, né? Eu não sei até que ponto há de se comparar, mas é um ponto para nós pensarmos, né? Então, se você entrar num terreiro de Umbanda, você vai perceber que tem mais ou menos a mesma distribuição que uma igreja. Os músicos estão normalmente do lado direito de quem entra, não é? O altar, do lado esquerdo estão os sacerdotes, os pastores, quando o púlpito não cabe sentados, eles ficam do lado esquerdo. Podem observar, entrem e vocês vão perceber os músicos do lado direito. E na nossa igreja também o músico, as igrejas pentecostais vão perceber que os músicos não são visitados pelo Espírito Santo, né? A igreja está o fogo caindo lá, língua estranha, sapatinho de fogo, aviãozinho, reteté, e o músico da guitarra, é dó menor aí, cara. Né? Só o cantor, o ministro do louvor, né? Não sei quem deu esse nome, que ele se empolga um pouquinho e fala durante o hino, chora e tal, mas o músico está lá. Né? Então, lá na Umbanda e no Candomblé também músico não recebe a entidade. E aquelas varinhas que eles tocam é ungida, pessoal, com água benta. Tá? Aquilo é ungido com água benta e instrumento também. Então nós temos algumas igrejas neopentecostais que o músico compra a guitarra, o pastor fala, vamos ungir que é santo essa guitarra aí. Aí passa o óleo na guitarra, faz uma oração pela guitarra, como se ele não fosse tocar em mais nenhum lugar. Ó, agora você não pode tocar no carnaval, no barzinho com isso aqui, não pode tocar em mais lugar não, porque agora é ungido esse instrumento. Lá os atabaques são ungidos também, mas não saem de lá. Quando eles saem para fazer algum evento do lado de fora no terreiro, é um outro instrumento que eles levam, mas os instrumentos consagrados permanecem ao lado do altar. Próximo. Invocação dos Espíritos. No neopentecostalismo, os Espíritos são invocados através do chamamento. Vem, vem, vem. Pode vir, vem agora. E essa invocação tem uma finalidade. Primeiro, legalizar suas participações no culto. Primeiro você chama o Espírito. Vem, ele vem. Está chamando, pode vir, vem participar, vem com a gente. E ele aparece. Depois, entrevista. Fala o seu nome. Quem é você? O engraçado é que eu nunca vi nenhum líder religioso achar que o Espírito vai mentir. Imagine o pastor, professor, doutor, mestre, Nicador. Qual o seu nome? Nicador. Não, Nicador não é não, mentiroso. O Nicador sou eu.
E por que ele normalmente fala, eu sou o Exu do lodo, eu sou o Exu caveira, eu sou o Exu do ciclo? Eu particularmente não consigo entender esse diálogo e essa nomenclatura e o que significa isso no contexto religioso, saber o nome daquela entidade. Nós não observamos no texto bíblico essa entrevista. Jesus foi entrevistado, Jesus foi questionado. Por que você vem aqui? Não é chegar, o que você está fazendo aqui e tal? Mas qual é o seu nome? De onde você vem? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? O que você quer com essa pessoa? E normalmente a resposta é: eu vim para matá-lo, fizeram um trabalho, eu vim destruir a família, eu vim destruir o casamento. Normalmente é destruição do casamento, família, perda de emprego e tentar matar. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Perguntando seus nomes, o porquê de estarem ali, para depois mandá-los embora. Chama, legaliza sua participação, entrevista, tudo, e depois fala: agora sai, saia, saia, saia. Não é isso? E as pessoas fazem o sinal de saia assim, ó. Não é assim? Saia. Coitado de quem está na última cadeira lá, né? Na última fileira de cadeira. Pega o espírito de todo mundo que está aqui, ó. E não tem para quem passar, porque ele está lá no fim, ó. Aí fica perto da porta, as portas devem estar abertas, provavelmente para tirar todos de lá. Então é assim: o daqui fala sai, o daqui fala sai, o outro sai e vai jogando para trás. Até o último lá que vai jogar para fora. Não é? Mas vai para onde isso? Vai para onde? O negócio é sério mesmo. Próximo. Copo com água. No Espiritismo, falar um pouquinho de Espiritismo. Nos centros espíritas, o copo d'água é utilizado para receber emanações positivas, abençoadoras, de espíritos superiores. A água que as pessoas utilizam no estudo, no culto do Evangelho no lar, que chamam essas reuniões espíritas, tem por objetivo a fluidificação da água, ou seja, sua magnetização com fluidos, energias mais puras. Neste caso, a água recebe as energias doadas pelos amigos espirituais e ajuda no equilíbrio do corpo físico e espiritual de quem ingeri-la. Isso no Espiritismo. Allan Kardec, no livro A Gênese, afirma: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Copo com água, no neopentecostalismo. O copo com água faz parte dos cultos e sua aplicabilidade está diretamente relacionada com curas divinas. Não são raras as vezes que os líderes religiosos oram assim: Senhor, transforma essa água em remédio. Ou, Senhor, abençoe esse copo com água que está sobre o rádio ou a TV. Talvez essa oração também esteja com os dias contados. Talvez nenhum de nós consigamos equilibrar um copo com água na TV de LCD. Ou cria-se um novo copo, nós vamos ganhar dinheiro com aquele copo que vai ter um cavalo embaixo para encaixar na televisão de LCD. E os rádios também, as pessoas ouvem rádio no MP3, no celular. Talvez esse tipo de oração abençoada, está sobre a TV, o rádio, caia por terra, né? Mas água abençoadora, põe um copo com água, toma essa água, tem uma comparação lá com o Espiritismo. Próximo. Flor. A rosa na Umbanda. Orixá Nanã. Orixá da transcendência, ou seja, a força cósmica que faz a ligação entre o plano espiritual e o plano material. É o nascimento e é a morte. É Nanã quem nos socorre em momentos de dor e pranto. A energia de Nanã é utilizada nos casos de cirurgias, ataque e defesa espiritual. A rosa é usada também nas oferendas a Iemanjá. Próximo. A entrega da rosa se dispõe a extrair toda e qualquer maldição que esteja na casa ou na vida de uma pessoa. O fiel recebe uma rosa de cor específica de acordo com a intenção ou finalidade, que ficará em seu lar pelo período de aproximadamente uma semana, para nesse período extrair para si, ou seja, a flor vai extrair para ela o mal presente no seu local de moradia, trabalho, etc. Independente da sua fé, independente do que você professa como fé. Os fiéis vão de casa em casa, entregam flores, ou quem vai ao culto apenas uma vez já recebe uma flor para levar para casa, coloque no lugar alto, em cima do guarda-roupa, em algum lugar, que essa flor vai trazer para ela todo o mal que existe na casa, no trabalho, o patrão pegando o pé, tirando nota baixa na faculdade, põe a flor lá, entrega uma flor para o professor, vai tirar tudo aquilo do professor, ele vai mudar a nota rapidamente. O cígaro, não dá para pôr a flor dentro do cígaro. Certo? Próximo.
Nomenclatura: descarrego. No neopentecostais, para o neopentecostais, ritual pelo qual uma pessoa é limpa e purificada. É o dia do descarrego, vai ser purificado, limpo, transformado. Vai um dia só na igreja, não precisa ir nunca mais. Ou às terças-feiras, que é o culto do descarrego. Só de terça-feira, vai ficar limpo. Na Umbanda, consulta com os pretos velhos ou banho com ervas. É tomar um passo, lá é o descarrego. Vai lá o preto velho do cachimbo, e aí meu filho, eu estou assim e tal. E ele vai falando que você está com problema. Normalmente ele vai falar que você está com problema. Aí você fala, aonde? Ele fala, você trabalha? Trabalha, é no trabalho. Não, só estuda, é na escola. Não, é na sua casa. Ele vai achar um problema para você, mesmo que você não tenha. No candomblé, serve para transferir a alimentos e animais sacrificados certos males que estão no corpo da pessoa. Esse é o ebó. Esses maus que estão com as pessoas, esses males, vão para os alimentos e os animais. Aquilo que vocês encontram nas encruzilhadas é uma oferenda para Exu. Exu é o Deus da encruzilhada dos quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, rosa dos ventos. É a comida. Aquilo tem validade de 3 horas apenas. 3 horas. Depois que for lá comer, não tem mais gosto, não tem mais nada. Aquilo só serve 3 horas. É o alimento que cada orixá gosta. Né? Próximo. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aqui nós temos uma reunião espírita. Vários copos com água, tá vendo? Flor, tá? Próximo. Aqui nós temos 2 instintos, um casal. Essa tarja preta aqui eu copiei da terra. Estou brincando. Não dá para ver quem é, porque esses carneirinhos aqui atrás, e a esposa, o casal. Copo com água. Estão orando pelo copo com água. Isso aqui não é nenhuma crítica, pessoal. Se tiver alguém dessa igreja, eu estou apenas fazendo um comparativo e é o objetivo do meu trabalho. Em nenhum momento fazer nenhuma crítica em absoluto. Próximo. Alto poder em unir casais. Através do seu mentor, de luz e poder da vivência, pela leitura de cartas, búzios e tal, problemas familiares, limpeza espiritual, perguntas sem resposta, problemas com infertilidade, enfermidades desconhecidas e não resolvidas pela medicina, questões profissionais, afetivas mal resolvidas, amor não correspondido, karmas, resgate, traga o seu amor de volta aos seus pés, apaixonado por você, problemas espirituais, encosto, perturbação, demanda, pagamento após o resultado. Se não acontecer nada disso, não precisa pagar. Vai um dia no copo. Próximo. Aqui. Alcoolismo, prostituição, culto da libertação, enfermidades, vulto, quem vê vulto, olho gordo, aí usa colírio diet, macumbaria, medo, pânico, confusão, inveja, depressão, unção com óleo, toda quinta-feira a partir das 19h30. Tem erro de português aqui, tem erro de português aqui, né, pessoal? Igreja Evangélica Plenitude do Avivamento, lá no Rio de Janeiro. Pode ver alguma coisa boa do Rio de Janeiro? Próximo. Cantinho espiritual, joga-se cartas, búzios, baralho cigano com grande luminosidade. Amor, dinheiro, impotência, frigidez, encosto. Vocês percebem que encosto é uma fala comum nessas religiões. Encosto é palavra fácil, melíflua, como dizia o professor Paulo. Próximo. Desencapetamento na gruta milagrosa. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, infeliz no amor, foi vítima de macumba, olha aqui, ó, vítima de macumba, tá? Eles pensam que é um trabalho. Bruxaria, feitiçaria e nada dá certo para você, venha receber a prece violenta. Pessoal, nem tudo que é violento é mal. Nossa. Ministração Reverendo Marcelo França e Pastor Carlos Henrique, atrás do antigo mercado Martins, deve ser lá no Rio também, para a evolução espiritual, dia 26 de agosto, sexta-feira. Evolução espiritual, lá do candomblé, da Umbanda, evolução espiritual, mediunidade. Pessoas colocam assim, ó, parece mensagem subliminar. Próximo. Desencapetamento total, lá na Igreja Internacional da Graça. Orações fortes contra a macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá, reza de São Cipriano. Venha receber o banho de alívio
com arruda e alecrim. Mesma coisa da Umbanda e do Candomblé. Mesma coisa. Venha e seja liberto de todo mal. Próximo. Esse aqui meu amigo Denilson pediu. Traz de tudo a oração. Receba uma oração sem sair do seu veículo. Olha aqui, ó, o sapato segurando a faixa, a setinha de canto. Entre aqui e não sai do veículo. Veículo ligado. Os pastores estão lá, como se fosse o drive-thru do McDonald's, eles fazem com a mão, um do lado, outro do outro. O carro passa no meio e os pastores abençoam esse aqui, receba, tira todo o mal, inveja, joga água em cima, arruda. O camarada sai de lá, parece que casou. Lá está amarrado no corte do para-choque, água, pedaço da cruz, sapatinho, meia, está tudo amarrado lá. Próximo. Considerações finais. Na contramão de direção das igrejas neopentecostais, as religiões afro-brasileiras continuam mantendo o conceito de família. Mãe ou pai de santo, babalorixá e alorixá, filhas ou filhos, nos terreiros onde os mais novos aprendem com os mais velhos. Já as igrejas neopentecostais ressignificam as práticas litúrgicas, mais especificamente do Candomblé e da Umbanda, no intuito de mimetismo. Mimetismo é o camaleão. Camaleão, aquele fenômeno é mimetismo que se chama. Tá? Ou seja, deixar o fiel com a impressão de que viu, ouviu e sentiu tudo que se vê, se ouve e se sente naquelas religiões, apenas com uma diferença: ninguém conhece ninguém. 7.000 pessoas, 10.000 pessoas no culto, ninguém conhece ninguém. Acaba o culto, todo mundo vai embora com a sua rosa, pedaço da cruz, óleo ungido, água do Rio Jordão, e o culto está terminado. Obrigado. Obrigado, Carlos. A água aqui, pessoal. Coloquei uma água para ele ali, mas ele parece que ficou com medo se tivesse alguma coisa na água. Nós então vamos ter uma rodada de perguntas, porque o tema do Natan é bem diferente do Carlos. Então eu quero então abrir espaço para vocês que desejam nessa hora fazer algumas perguntas, algumas considerações à apresentação do Carlos. Aqui, por gentileza, quem pode ajudar-nos aqui? Dá o... Mais alguém se candidata e assim logo depois nós podemos fechar um bloco de 3, pode ser 3, 2 perguntas. Por favor. Boa noite. Meu nome é Jorge, do Polo EAD Recife. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma é que você falou que a macumba estaria com os dias contados. E eu queria saber se isso é só uma referência ou se tem alguma coisa registrada em relação a isso. Outra coisa é que você falou que os músicos não recebem as entidades. E tem algum significado especial, ou eles têm corpo fechado, alguma coisa assim, para esse fato? São essas 2 perguntas. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Aqui. Meu nome é Rodrigo, estou do primeiro ano matutino. Eu só queria entender melhor essa diferenciação ali de trabalho e oferenda, porque, quem sabe, nós evangélicos fazemos uma conceituação dessas coisas sem conhecimento de causa, né? Então, às vezes a gente olha lá a galinha na esquina lá e acha que aquilo é algo para prejudicar alguém, né? Foi feito para prejudicar alguém ou para fazer alguma coisa, né? Seria um trabalho. E o que seria oferenda, né? Qual é a relação desses 2 termos? Bem. Mais alguma? Ok, Carlos. Bom, a primeira pergunta aqui do nosso amigo do IAD, desculpa, não anotei essa imagem. Jorge. Roger Bastide, como eu mencionei, declinei aqui, e o Reginaldo Brandi, são 2 pesquisadores bem especiais, bem próximos das religiões afro-brasileiras.
E essa fala de que a macumba está com os dias contados, ou já acabou, é do livro Candomblé da Bahia, do Roger Bastide, que eu indico a leitura. Ele menciona que, pelo fato do candomblé, assim como o tambor de mina, o batuque lá no Rio Grande do Sul, né, perdeu o seu espaço, porque o candomblé virou uma religião da moda. Né? Pessoas famosas têm a sua iniciação no candomblé, Jorge Amado, Caetano Veloso, cantoras Preta Gil, cantoras que cantam hoje em dia músicas que a gente às vezes tem o refrão na cabeça, né? Axé, que é uma invocação espiritual, não significa paz no primeiro momento. Então, Roger Bastide, ele fala que o candomblé tomou, assim, por ser uma palavra mais fácil, uma religião mais próxima dessas pessoas que estão na mídia, acabou absorvendo os outros nomes. É por isso que a macumba, que era uma religião bem próxima do candomblé, dos negros segregados no Rio de Janeiro, pobres e marginalizados, o candomblé acabou absorvendo. Não que ela simplesmente foi abolida do meio, é que acabou sendo absorvida. As igrejas neopentecostais, quando surgem, normalmente elas acabam absorvendo as igrejas menores e mais parecidas com aquela, que as pessoas acabam migrando para essas religiões. Nós temos pouca conversão na igreja neopentecostal. A maioria é um trânsito religioso, pessoas que vieram de outras igrejas e não alcançaram os seus milagres tão prometidos. Os músicos é uma exigência do próprio Pai de Santo, da própria religião. Quando nós fomos lá visitar a Umbanda, nós perguntamos se poderíamos fotografar ou filmar. E a mãe de santo, a mãe Rita, ela falou: eu vou perguntar para a minha entidade maior se vocês podem. E ficamos eu e o Márcio lá com a máquina fotográfica e com a filmadora, esperando o espírito dar a resposta. E ela veio e falou assim: olha, ele autorizou, tá? Aí você olha para um lado, olha para o outro, vamos ter que fotografar. Então, essa ideia dos músicos, porque o toque musical é que evoca o espírito. Cada espírito tem o seu toque próprio. E ele não fala: olha, eu vou chegar, toca tal música. Não, porque senão já chegou. A música é que o evoca, é o que o traz. Então, o tocador, os 3 rapazes, existem alguns terreiros que aceitam mulheres, mas ainda não é permitido, não é muito bem visto por causa da menstruação e coisas parecidas com o judaísmo, mais ou menos, né? Nos lembra do judaísmo. Então é isso, é uma exigência do terreiro. E o terreiro se ele é feminino, vai ser sempre feminino, tá, pessoal? Se é mãe de santo, vai ser sempre mãe de santo, vai passar para outra mulher. Se ela não tiver filha, outra. E se o terreiro é masculino, vai ser sempre pai de santo. E só pode abrir um terreiro com autorização da entidade maior daquele terreiro. Ó, pode abrir outro, está autorizado, pode sair. Ninguém sai da Umbanda assim, a não ser que haja uma conversão. Mas o Márcio lembra muito bem que a mãe Rita falou: quando sai alguém da Umbanda ou do Candomblé e vai para uma igreja protestante, uma igreja pentecostal, de tradição, igreja de conversão, ela já avisa, até às vezes ela diz que liga para o pastor, está indo alguém aí, só que ele vai levar tudo que ele ganhou aqui, tá? Ou seja, todas as entidades que um dia foram dele, ele leva junto, nós não queremos mais. Então ele chega aí com toda essa mala, essa bagagem que a gente não quer. E ela falou, não foi, Márcio, que só aqueles que ninguém quer na Umbanda é que se convertem. Foi o que ela deixou bem claro. Quando a gente perde alguém para a igreja de conversão, é alguém que não serviu para a gente. É alguém que não se envolveu, alguém que não... sempre é a história. O sentido do descarrego, tá? Então a pessoa vem, né? Então a gente imagina a Assembleia de Deus chegando em Belém do Pará em 1909, 1910, encontrando negros recém-saídos da escravidão, com as suas culturas e uma mensagem ali de uma nova ideia, uma nova libertação, uma nova... né? Para se afastar daquelas torturas mentais, o banzo. Aí vai para o pentecostalismo e acaba trazendo alguns costumes que os menos visualizados não tiram e ele acaba se infiltrando na igreja. Né? Consegui responder essa pergunta? Rodrigo, diferença de trabalho e oferenda. Para nós, tudo é trabalho, né? Ó, trabalho aí, fizeram um trabalho, uma macumba, trabalho é macumba. Mas para eles, para Candomblé e para Umbanda, isso são oferendas, são os alimentos preferidos. Eu poderia trazer aqui, mas eu achei que fosse o outro aluno, que cada entidade, ele tem a sua preferência de comida. Arroz, carne de frango, cabrito, champanhe, cada um tem a sua oferenda. Iemanjá tem a sua, todos eles. Ogum tem o seu,
Nós fomos na noite na festa de Ogum lá no Candomblé, e ele come quiabo com frango, não é? Aí ele nos foi oferecido, né? Aí eu fiz igual a alguns aqui, né? Gente que estava dormindo lá, aí passaram direto comigo. Não, eu disse para a mãe de santo, olha, já é um milagre eu estar aqui como um assembleiano. Ainda comer não dá, né, filha? Passa direto. Afasta de mim esse caso. Eu não comi, o Márcio comeu, mas nada contra, mas nós não comemos. Então, é sempre uma oferenda. Quando você pega lá, tem nome de pessoas, na boca do sapo, não sei o que lá, isso são pessoas individualmente fazem isso lá no tarô, essas coisas. Só o pai de santo pode ler búzio, tá, pessoal? Tarô, essas coisas, só o pai de santo. Mas ninguém do terreiro pode, não tem essa autoridade. São a parte ruim são os crentes infiéis, né? São os crentes infiéis que fazem esse tipo de coisa, eles não gostam disso. A oferenda é feita sempre primeiro para Exu, porque Exu é o que faz a ligação das entidades boas e das entidades ruins. É ele que é o responsável pelos caminhos, normalmente se encontra na encruzilhada, linha de trem, né? Então, primeiro para ele, lá no culto também, ele é o primeiro a ser acalentado, para que ele não faça estripulia no culto, não tome pessoas lá e faça bagunça. Então, sempre é oferenda. Eu acho que nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, por causa da liberdade religiosa. Porque eles fazem muito mais nas matas, na cachoeira, lá em Santo André, que é o local próprio dos orixás, é a ilha dos orixás, alguma coisa, o clube lá, que é só para eles, os ônibus vão para lá, tem as imagens super grandes lá, e é lá que é feito o trabalho para eles não sujarem cachoeiras, essas coisas. Na encruzilhada é sempre para Exu, é comida de Exu. Então é um trabalho religioso, não é? Há de cautela aí para... Já vi relatos de pessoas que passam, chutam e tal. Nós podemos ter problema legal com isso aqui. Rodrigo, tranquilo? Então é sempre uma oferenda, é uma oferta que a gente faz. A gente não, é uma oferta que fazem para a entidade. Tá bom? Obrigado. Mais alguma reação ao trabalho do Carlos? Ok? Se tem mais alguém, vamos se apresentar. Ok? Carlos, meu nome é Orlando, sou do primeiro ano noturno. No imaginário popular existe uma relação sobre a magia negra e alguns dessas religiões afro que você nos apresentou há pouco. Você, na sua pesquisa, você conseguiu identificar assim, procedimentos ou que esses procedimentos estavam mais próximos do Candomblé, do Umbanda, do Macumba? E se a resposta for sim, existe, por exemplo, alguma noção ética ou moral de, por exemplo, aqui termina o bem e agora então a gente começa a praticar o mal? Porque a impressão que eu tenho, que talvez seja a mesma impressão de outras pessoas, é que eles não parecem ter muito bem essa noção. O mesmo pai de santo, a mãe de santo, parecem estar a serviço tanto do bem quanto do mal, sem fazer distinção dessas práticas. Eles trabalham com... O meu horário vai até 9h30.